Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar prosseguimento então à nossa aula de Física 1. Anteriormente, a gente estudou os conceitos de velocidade média e de aceleração média. No entanto, se a gente quiser agora determinar qual é a velocidade instantânea ou ainda qual é a aceleração em um exato instante de tempo, como que a gente vai fazer nessa situação? Para a gente entender esse procedimento, nós vamos aprender uma nova ferramenta matemática. Essa ferramenta matemática ela é chamada de derivada. Provavelmente vocês ainda não estão estudando, mas na disciplina de cálculo 1, lá junto com o professor João, vocês vão estudar a derivada de vários tipos de funções. Aqui em física, a gente vai precisar estudar a derivada de uma função polinomial. Então, por que a gente está se adiantando com relação a cálculo? Porque a gente precisa dessa ferramenta matemática, porque ela é muito importante para que a gente entenda quais são os tipos de movimento que a gente está falando. Então vamos lá, vamos aprender a fazer o cálculo da derivada, que também não é nem um bicho de 7 cabeças. Então aqui a gente tem uma função, como vocês podem ver, a gente fala que ela é uma função porque o x ele é dependente do t. Então o t a gente chama de uma variável independente, porque você vai ter que assumir um valor para ter um valor de x. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, se o t vale 0, então a gente vem aqui no lugar do t e coloca o 0. Vai ficar 3 vezes 0 ao quadrado é 0, 3 vezes 0, 0. Então, quando o t vale 0, o x também vale 0. Quando o t for igual a 1, então, se a gente substituir o t aqui no lugar do t, vai ficar 1 ao quadrado, que é 1. 3 vezes 1, 3. Então, quando o t é 1, o x é 3, tá? Então, é só uma forma de a gente lembrar o que é uma função. Possivelmente, vocês estão aí em cálculo 1 trabalhando com funções. Como é que a gente vai derivar, então? Como que eu vou falar que eu vou calcular uma derivada de uma função? Então, para a gente identificar que a gente está derivando, é usado uma nomenclatura dentro da matemática, dentro do cálculo, que é colocar o d aqui na frente da função que você está derivando. Então, a gente vai derivar a função x de t, que é essa função que a gente tinha aqui em cima. Então, eu coloco o d aqui na frente. E aqui embaixo, a gente vai colocar em relação ao que está sendo feita a derivada. Então, daqui a pouquinho vai ficar um pouquinho mais claro para vocês, mas essa aqui é a nomenclatura. Então, a gente coloca o d, dt, aqui para identificar que a gente está fazendo a derivada. Como que a gente vai derivar? Então, a gente vai seguir aí alguns passos. O primeiro passo é o seguinte, o expoente que está aqui em cima, né, onde o t está elevado, vai passar para frente multiplicando o número que tem lá na frente. Então, vamos lá. Aqui eu tenho 2, que tá aqui em cima, né? O t é ao quadrado, então o 2 está aqui em cima. Ele vai multiplicar o 3, que é o coeficiente que está lá na frente. Então, quando a gente faz isso, eu vou ter aqui, ó, 3 vezes 2. Essa é a primeira etapa. O segundo passo é que a gente vai ter que subtrair 1 do expoente. Então, como eu tinha o expoente 2, agora a gente subtrai 1. Sempre eu vou ter que tirar 1? Sim, sempre você vai ter que tirar 1. Então, se o seu expoente é 5, você vai tirar 1, ele vai ficar 4. Se o seu expoente é 3, vai tirar 1, vai ficar 2. Então, sempre vai diminuir 1 do expoente. Então, nesse nosso caso aqui, ele era 2, vamos tirar 1. E aí, como é que a gente vai ficar com o nosso resultado final? O que eu posso fazer? Eu posso multiplicar, 3 vezes 2 dá 6. Vou manter o t e o expoente do t vai ficar 2 menos 1, que é 1. Então, o resultado da nossa derivada vai ser 6t. Lembrando que aqui eu deixei o 1, né, como expoente do t, mas eu poderia muito bem simplesmente ter escrito aqui, ó, 6t. Porque a gente não precisa necessariamente escrever o expoente quando ele é 1, tá bom? Então, sempre a gente segue esses dois passos. Primeiro passo, o expoente multiplica o coeficiente que está lá na frente e também a gente vai subtrair
1 do expoente. Vamos lá para um exemplo. Agora, então, a gente tem uma outra função aqui, também de segundo grau. Vejam aqui que o nosso expoente também é o 2, então ela é uma função de segundo grau. Mas agora a gente tem três termos. Tem esse primeiro termo aqui, que é 2t ao quadrado, o segundo termo, que é 3t, e o terceiro termo, que é o 5. A gente vai ter que fazer o procedimento que a gente fez anteriormente para cada um dos termos em separado. Então, vamos começar aqui, ó, com o primeiro termo. O primeiro termo é 2t ao quadrado. Então, o 2 que está como expoente vai passar multiplicando, vai ficar 2 vezes 2. E aqui o expoente, vamos subtrair 1, então vai ficar 2 menos 1. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa para o segundo termo. Como não tem nada aparecendo aqui no t, significa que o expoente vale 1. Então, vai passar para frente multiplicando, vai ficar 3, que já estava lá na frente, vezes o 1 do expoente. E vamos subtrair 1 lá do expoente, então vai ficar 1 menos 1. E o próximo? O próximo é o 5 sozinho. Só que o 5 sozinho, ele também pode ter um t junto com ele. Só como assim que a gente vai ter um t junto com ele? Quando a gente tem um número sozinho, significa que eu posso ter ele multiplicando t elevado na zero. Por quê? Porque qualquer número elevado na zero é 1. Então, se eu tenho aqui o t elevado na zero, e isso é igual a 1, 5 vezes 1 é o próprio 5. E se o expoente é zero, então esse zero vai passar para frente multiplicando 5. Então, vai ficar 5 vezes 0 e o expoente vai ser 0 menos 1. Agora, a gente vai para a segunda etapa, que é juntar essas coisas e resolver. Então, voltamos aqui para o primeiro termo. Vamos resolver. 2 vezes 2, 4. O expoente, 2 menos 1, 1. Agora, para o segundo termo. 3 vezes 1, 3. O expoente aqui vai ficar 1 menos 1, que é 0. O terceiro termo, a gente tem 5 vezes 0. Então, independente do que a gente tem aqui, ó, quando a gente multiplica qualquer coisa por 0, sempre vai ser 0. Além disso, a gente pode ainda simplificar mais um pouco a nossa conta, porque t na zero, como a gente já tinha visto, é igual a 1. Então, eu posso substituir aqui no lugar do t na zero, eu vou colocar 1, e aí vai ficar, então, 3 vezes 1 é 3. Se 3 vezes 1 é 3, então a gente pode escrever aí a nossa derivada como resultado final, ficou 4t mais 3. Vamos lá perceber o seguinte, ó. Sempre que a gente tiver um coeficiente sozinho, ou seja, um número sozinho, aqui nem aqui a gente tinha o 5. Como a gente tem o 5 aqui, ó, sozinho, vimos que o termo relacionado a ele, quando a gente fez a derivada, sumiu. Sempre isso vai acontecer? Sim. Porque quando a gente está calculando derivada, a gente está calculando uma variação. E nesse caso, o 5, ele sempre é 5. Independente de qualquer instante que a gente esteja avaliando, o 5 sempre vai ser 5. Então, ele não varia. Então, quando a gente calcula a derivada, ele é uma constante. Se ele é uma constante, ele não varia, então sempre o resultado é 0. Então, professora, quer dizer que sempre quando eu derivar um número sozinho, o resultado é 0? Sim, sempre quando você derivar um número sozinho, o resultado vai ser 0. Eu preciso escrever tudo isso daqui que a gente escreveu? Não, a gente não precisa escrever isso. Escrevemos somente nesse exercício para que a gente entenda da onde que vem o 0, tá? Mas a gente já não precisa mais escrever tudo isso. Desde que a gente veja que o número está sozinho, ou seja, não tem t ali, a gente vai já poder colocar como resultado 0. Combinado? Vamos lá para o exemplo 2. O exemplo 2, a gente tem agora 4 termos. Tem o primeiro termo aí que é 4t ao cubo, o segundo menos 2t ao quadrado, depois o terceiro mais t e depois mais 1. Da mesma forma, vamos fazer a derivada de cada um dos termos. Então, de novo, ó, o 3 vai passar para frente multiplicando, vou ter aí 4 vezes 3, e vamos subtrair 1 do expoente. O 2 vai passar multiplicando 2 vezes 2. Cuidem aqui, ó, que a gente sempre mantém um sinal.
Então, antes eu tinha sinal positivo, mantive positivo, agora eu tenho sinal negativo, então a gente mantém o sinal negativo. E também descontamos 1 do expoente, próximo termo, não tenho nada aqui, significa que o que eu tenho é 1. O 1 vai passar para frente multiplicando, reparem que aqui eu também não tenho nada, então significa que ele é 1. Por favor, não confunda o fato de não ter nada com achar que isso daqui teria 0 aqui na frente. Não é verdade, porque se a gente tivesse um 0 aqui na frente, 0 multiplicando t seria 0, tá? Então, sempre quando a gente não tem nada ali na frente, significa que o número que está aqui multiplicando é o número 1. Então, aqui a gente vai ficar com 1 vezes 1 e vamos descontar 1 do expoente, que aí vai ficar o menos 1. E o último aqui, ó, é o termo sozinho, um número sozinho que a gente já combinou, que sempre a derivada de um número sozinho, o resultado vai ser 0. Então, vamos só simplificar aqui a nossa conta. 4 vezes 3, 12. 3 menos 2. Opa, aqui ó, tem um erro. Não é 3 menos 2. Vamos corrigir. Aqui a gente tem que sempre descontar 1. Isso mesmo. Então, é 3 menos 1, que vai ficar 2. 2 vezes 2 vai ficar 4, com expoente 1, que é 2 menos 1. E aqui vai ficar 1 vezes 1, que é 1. E o expoente vai ser t elevado na 0, que é 1. Então, também vai ficar aí agora só o número 1. Esse é o resultado aí da nossa derivada. Bom, mas por que a gente está aprendendo derivada? Por que a gente está estudando algo de cálculo se a gente, na verdade, está numa disciplina de física? Vamos lá entender, então, qual é a razão de tudo isso. Anteriormente, a gente viu, trabalhamos com a definição da velocidade média, que era uma distância por tempo. Porém, quando a gente está trabalhando com a velocidade média, eu preciso de um ponto, uma posição final e de uma posição inicial. E aí a gente calcula uma média da velocidade, né? Lembra que a gente discutiu em sala que a velocidade média, ela tem justamente esse nome porque ela é uma média que você está calculando ao longo de todo um percurso. Mas a gente quer agora calcular a velocidade instantânea, ou seja, no exato instante do tempo, qual é a velocidade que o objeto possui. Então, o que a gente faz é o seguinte, a gente vai trocar esse delta, que a gente tinha anteriormente o delta, representando uma variação de posição, né? Então, agora a gente troca pela derivada. Então, onde a gente tinha delta, agora a gente vai trabalhar com a derivada. Então, quer dizer o seguinte, se a gente pegar a posição e derivar com relação ao tempo, o que a gente vai ter é a velocidade. Então, é possível a gente obter a velocidade instantânea de um objeto? Sim. A gente vai ter que pegar a função posição e derivar, e aí a gente vai saber qual é a velocidade que um objeto possui em um exato instante de tempo. Então, aqui, ó, no caso, se a gente avaliasse, né, uma velocidade média, vamos supor que eu começasse o movimento aqui e terminasse em 9. Então, isso teria todo um percurso. Mas, se a gente quer a velocidade instantânea, vamos supor o seguinte, aqui, ó, quando ele passa em 5 metros, qual é a exata velocidade dele? Então, é essa informação que a gente vai ser capaz agora de encontrar. Antes de a gente prosseguir, eu quero lançar aí uma pergunta-chave para vocês pensarem um pouquinho e a gente vai discutir posteriormente lá no nosso chat para a gente entender melhor aí essa relação entre velocidade média e velocidade instantânea. Pergunta é, os radares usados para medir velocidade, eles medem a velocidade média ou a velocidade instantânea? Então, pensa aí, analisa com relação às definições que a gente fez e depois a gente vai discutir, marca aí, anota a sua resposta, depois a gente vai discutir no nosso chat ao vivo. A gente calcula aqui ó, a posição desse carro quando o tempo era de 2 segundos e a gente encontrou de 5. Vamos lá conferir com a informação que a gente tem. Então, foi exatamente isso que a gente havia calculado. E, finalmente,
Se a gente agora avalia o gráfico de aceleração em função do tempo, ele também vai ser uma reta, só que ele é uma reta constante, sem inclinação nenhuma, justamente porque a aceleração é constante. Reparem aqui, ó, muita atenção, que sempre quando a gente deriva, a gente diminui um expoente. Então, lá no começo, a gente tinha uma função posição, que era uma função de segundo grau. Derivamos uma função de primeiro grau. E aqui, derivamos novamente uma função de 0 grau, né? Porque essa daqui significa que eu tenho um t na zero, e aí é uma função de 0 grau. Bom, mas o que isso tudo quer dizer? Então, a gente tem aí os três gráficos. Posição em função do tempo, velocidade em função do tempo e aceleração em função do tempo. Então, que tipo de movimento que a gente tem aí que esse automóvel está executando? Alguma dica? Isso, vai ser um movimento retilíneo uniformemente variado. Por quê? Porque esse é o comportamento, né, quando a gente tem uma variação uniforme da velocidade, que é o que a gente tem aqui, e uma aceleração constante. E isso ocorre quando a posição em função do tempo é uma função de segundo grau. Vamos lá para mais um exemplo. A posição de uma partícula em função do tempo é dada por t ao quadrado menos 3t mais 2. A pergunta é, para qual tempo a velocidade da partícula é nula? Então, vamos cuidar muito bem com as perguntas. Ele está me falando aqui, ó, de velocidade. Então, a primeira coisa, eu tenho que pensar o que eu tenho e o que eu preciso encontrar. O que eu tenho é posição, que é o x de t. O que eu preciso encontrar é a velocidade. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é derivar, porque eu consigo encontrar a velocidade quando eu derivo essa função aqui. Então, a gente vai derivar t ao quadrado, o 2 passa lá para frente multiplicando, vai ficar 2 vezes 1, que é 2, diminui 1 do expoente, então vai ficar 2t. O segundo termo vai ficar menos 3, quando a gente deriva, e o último vai ficar 0, porque ele tem um número sozinho. Então, a gente encontrou aqui qual é a velocidade em função do tempo. Agora, vamos voltar para o nosso problema. Ele quer saber qual é o tempo que a velocidade é nula, ou seja, que a velocidade é 0. Então, o que a gente faz é substituir. No lugar da velocidade, a gente substitui o 0, porque a gente quer que a velocidade seja nula. O t eu não posso substituir em nada, porque eu quero encontrar qual é o valor do tempo. Então, vai ficar 2t menos 3 lá do outro lado. Agora, a gente vai ter que isolar o t. Então, o 3 que está negativo aqui vai para o outro lado, fica positivo. O 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, a gente vai ter aí que o t é 3 dividido por 2, ou seja, a velocidade vai ser 0 quando o tempo for de 1,5 segundos. Tudo bem? Vamos lá, agora a gente tem um exercício de fixação. Então, dá um pause aí no vídeo, resolve essa questão aí para a gente fixar o conteúdo, tá? Então, ela é sobre aceleração instantânea. E você vai avaliar, dentro dessas opções aí, qual que não apresenta a informação correta. Resolve o exercício, marca a alternativa correta, que no nosso chat ao vivo a gente vai discutir sobre a resposta correta. Mais um exercício, pessoal. Agora é a sua vez de colocar em prática o que a gente trabalhou, né? Os conceitos de derivada, também de velocidade e aceleração instantânea. Então, a gente tem esse primeiro exercício, dá um stop no vídeo aí, dá um pause, resolve o exercício, e também lá no nosso chat a gente vai discutir, e também lá no sala de aula a gente vai ter a resposta desses exercícios. O exercício número 2, também para vocês fazerem, praticarem os nossos conceitos. Agora, a posição de uma partícula em função do tempo, ela é dada por essa função, t ao quadrado mais 3t mais 2. E a gente quer saber para qual tempo que a velocidade da partícula é nula. O exercício 3, para vocês praticarem, que é o seguinte: a posição de uma partícula que se desloca no eixo x é aproximada pela relação
2t ao cubo menos 6t ao quadrado mais 10t, onde x é medido em metros e o tempo em t em segundos. Letra A. Encontre as expressões para velocidade e aceleração em função do tempo. Então, você vai calcular as duas funções, de velocidade e de aceleração. E na letra B, encontrar o tempo em que a partícula está em repouso, ou seja, quando a velocidade é nula. Certo, pessoal? Então, façam as atividades e a gente vai corrigir e discutir sobre o nosso conteúdo no chat ao vivo. Bom trabalho a todos!